Olá, querido, tudo bem? Estamos começando o nosso estudo de 1 João, que nós começamos essa carta maravilhosa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o prólogo e a introdução de João, falando sobre Deus e a comparação que ele faz a respeito da luz. O estudo de hoje, a gente começa na carta de João falando um pouco sobre esse prólogo, essa parte inicial da carta de João. É muito legal João ter escrito como ele escreveu, porque isso, como a gente falou até na introdução, se você não assistiu, assista, que é muito legal, gerou assim, uma certeza muito grande que esse João, esse autor dessa carta, ele teve um contato próximo com Jesus. Ele escreve, por exemplo, que ele viu, ouviu e apalpou, né, a palavra da vida, ou seja, esse Cristo que ele estava anunciando, né, esse Salvador, esse mediador, como a gente vai ver mais para frente, ele não só viu, como ele ouviu, como ele apalpou. Isso identifica, obviamente, o autor como alguém que estava muito próximo do mestre, que andou com o mestre. Então, por isso, por causa dessa identificação pessoal com o mestre descrita pelo autor, não foi tão difícil identificar a primeira carta de João como a autoria de João, o discípulo amado, o discípulo que andou com Jesus. É muito legal João ter falado a respeito de duas palavras que ele usa ali no início, que é a palavra da vida e o verbo. Porque, primeiro, a questão do verbo no Novo Testamento, escrito pelo Evangelho de João, mais ou menos ali 20 anos ou 25 anos antes dessas cartas, das cartas suas pastorais, dessas cartas pastorais de João, essa questão do verbo é uma expressão no grego chamada logos, que é muito legal, que significa a construção de tudo, a formação de tudo. Havia na filosofia um conceito de que tudo havia sido construído, tudo que existe foi formado pela palavra. Nada existia sem que antes houvesse uma ordem para que todas as coisas existentes viessem a existir. Alguém deu essa palavra, essa ordem, e por meio dessa ordem todas as coisas foram criadas. E João, lá no Evangelho, identifica que essa ação que criou todas as coisas, esse logos, esse verbo que formou tudo, era Cristo. E o verbo era Deus, estava com Deus, né? E por meio desse verbo, desse logos, todas as coisas foram criadas. E é legal ele falar novamente sobre o verbo, porque ele faz uma ligação imensa, né? Uma ligação profunda, um elo muito grande entre a primeira carta de João com o Evangelho de João. Por isso acreditamos, obviamente, que João, escritor da primeira carta, como a gente explicou também da segunda e da terceira, mas a segunda e a terceira com mais dificuldades de identificar se era de fato João, mas a primeira carta é óbvio que ela tem uma proximidade muito grande com João, discípulo. João, depois de falar sobre o Logos, sobre esse criador de todas as coisas, por meio de que tudo que existe só existe porque foi ele que fez, ele é o autor de todas as coisas, ele também fala sobre a palavra da vida, ele identifica Jesus como a vida. E também no Evangelho de João ele faz isso, ele chama Jesus de vida. Ele fala, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 11, que Jesus é a ressurreição, cita o próprio Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então você tem esse texto como uma identificação do próprio Cristo, dizendo que ele próprio é a vida, não é? Assim como muitos outros textos no Evangelho de João, como João capítulo 3, né? Eu dou a vida eterna a vocês, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João capítulo 14. Então a gente tem muitas expressões do próprio Jesus se intitulando a vida. Então é muito legal João escrever que nós estamos embasados e aquilo que ele está testificando e mostrando à sua igreja era a própria palavra da vida, ou seja, é o próprio Cristo que ele estava manifestando às pessoas.
E por causa disso, ele justifica, logo no início da sua carta, um comportamento. Ele vai dizer, por exemplo, ele justifica que Deus ele é antagônico às trevas, porque ele vai dizer Deus é luz. E é interessante que existem textos como Salmos e Isaías que mostram Deus como luz, como sendo de fato luz, e a sua iluminação ilumina a vida, a existência do ser humano. Assim como também as trevas, na Bíblia inteira, vai ser sinônimo de algo ruim, um caminho torto, escuridão, trevas, vai ser sempre alguém caminhando distante dos planos e propósitos de Deus. É legal que João faz essa dualidade entre luz e trevas, esse conflito entre luz e trevas, mas ele traz isso também no aspecto do comportamento humano, dizendo o seguinte, olha, se Deus é luz, nós não podemos andar em trevas. E isso é muito profundo, porque esse trevas, ele é um sinônimo de santificação. Ele é um sinônimo de uma vida que busca retidão moral e um princípio moral que é estabelecido por Deus. Estava lendo um comentário do Brodman, né, que ele diz o seguinte, se o nosso relacionamento de comunhão ele é com Deus, e Deus é o agente perfeito dessa comunhão, então é Ele que dá as diretrizes para essa comunhão, e não o contrário. Isso é significativo, porque tem muitos pastores, hoje em dia, infelizmente, a igreja tem traçado um modelo de comunhão com Deus. Um modelo de que tudo pode. Eu posso fornicar, eu posso beber, eu posso fazer tudo, nada é problema desde que eu esteja em comunhão com Deus. E esse era o problema da igreja na época de João. A igreja vivia numa plena comunhão com Deus e também numa plena comunhão com a carnalidade. E é justamente sobre isso que João está dizendo, olha, se vocês são nascidos de Deus, se vocês fazem parte do reino de Deus, se vocês foram resgatados por essa palavra da vida, receberam vida, porque a própria vida está em vocês e resgatou vocês, se vocês compreendem que vocês são comprados, que vocês são perdoados por meio desse mediador, desse modelo de expiação, que é Jesus, vocês precisam viver em novidade. Não dá para viver em trevas, ou seja, não dá para viver com as práticas pecaminosas contrárias à vontade de Deus. Não dá. A vida cristã tem que ser um modelo de referência, tendo Jesus como a nossa referência principal e tendo Deus como a nossa referência de moral. Por isso Jesus diz lá no capítulo 5 de Mateus, ser perfeito porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus trouxe para nós uma utopia? Não. O que Jesus quis dizer é, se o seu padrão de comportamento e de vida for pequeno, as conquistas que você vai ter na sua vida espiritual, na sua vida emocional e na sua comunhão com Deus, vão ser quase insignificantes. Então o seu padrão tem que ser o padrão divino. A busca é o padrão divino. A busca é a perfeição de Deus. A busca é ser semelhante ao padrão divino nessa comunhão que Ele estabelece conosco por meio de Cristo Jesus. João também vai dizer que Ele nos purifica de todo pecado porque Ele é um modelo de expiação. Se você for, por exemplo, em Levítico capítulo 17, verso 11, e der uma lida, você vai ver que o cordeiro, o animal, ele era morto por causa do pecado do homem, e isso era uma expiação, ou seja, ele carregava a culpa para que o homem, a partir do momento que ele estivesse sem a culpa, porque a culpa foi transferida ao animal, ele pudesse ter relacionamento com Deus. Cristo é essa expiação. Ele nos purifica do pecado, mas ele nos purifica do pecado para que não vivamos nele, para que a gente tenha uma novidade de vida, para que brilhe em nós a luz de Deus, para que brilhe em nós a luz de Cristo, e não diferente. Então esse pontapé inicial, ele é muito importante na carta de João, para a gente entender que Deus não tolera pecador. Deus não tolera pecadores, melhor dizendo, né, que pecam propositalmente, que não se preocupam com a sua santidade, que não se preocupam com a sua conduta, com a sua imagem diante de Deus. Essas pregações de que igreja que nos fez pecadores, nós
somos santos em Cristo Jesus e que nós não temos falha e que nós não temos mais condenação nenhuma, vivemos livres, leves, isso é conversa fiada. O texto de João diz claramente, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar do pecado, né, para nos limpar do pecado, para tirar a condenação de nós e nos purificar da injustiça. Então, a questão aqui é, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, nós precisamos continuamente pedir perdão a Deus, receber de Cristo essa purificação por meio de sua expiação na cruz e continuar vivendo em comunhão com Deus. Só existe comunhão com Deus quando acontece essa expiação. Só existe comunhão com Deus quando os nossos pecados estão diante da cruz de Jesus. E quando nós reconhecemos que somos miseráveis e que precisamos de Cristo como o nosso purificador, aquele que vai nos limpando e vai nos sarando dia a dia. É isso que faz com que tenhamos comunhão com Deus. E é isso também que constrói uma verdadeira comunhão entre os irmãos. Ok? É Deus que faz essa ligação da comunhão da igreja. Essa liga, quem dá, é Deus. E para que essa liga faça efeito, se transforme num corpo sadio, que frutifica frutos do Espírito, que abençoa a comunidade, edifica a comunidade e proclama o reino de Deus, é necessário purificação, é necessário correção, é necessário abandonar as velhas práticas, é necessário corrigir-se dia a dia na conduta cristã. Então, o texto de João é maravilhoso nesse capítulo 1, porque ele vai dizer, não podemos viver em trevas, não vive em trevas, senão você não tem comunhão com Deus. Amém? Gostou do estudo? Então compartilha, mostra para as pessoas, divida isso aí, tá bom? Para que a gente possa continuar estudando. Esse é o capítulo 1. E se você tiver qualquer dúvida, pergunta, escreve aí nos comentários, tá bom? Que a gente responde. Ou qualquer outra dúvida, a gente faz aí um momento de perguntas e respostas para você. E se você não entendeu qualquer coisa relacionada ao texto, você pode perguntar também, tá bom? Próximo vídeo nosso a gente vai estar falando do capítulo 2, que também continua nessa linha da amizade com o mundo, e muita coisa para a gente falar aí, e obviamente muita coisa boa para a gente aprender com essa carta maravilhosa de João, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.